Nós vamos trabalhar sujeito histórico, aonde vamos trabalhar o assunto que foi abordado na videoaula. Professor Gildo Monteiro, História do módulo 1 A, B, C e D. Quando nós trabalhamos sujeitos históricos, aborda todos os assuntos e todas as partes. Então aqui eu escolhi o Nordeste e eu representei pelo cordel. Então vamos ver a questão para que vocês vejam como é fácil trabalhar o sujeito histórico na nossa linguagem. Representado na literatura popular do cordel, no cinema e em grandes obras literárias e também na televisão, o cangaço foi um fenômeno que afetou o Nordeste do Brasil. Entre o final do século XIX e nas décadas iniciais do século XX. A respeito da produção histórica referente a esse tema, avalie as seguintes afirmações. Então vamos ver o que é que está correto. 1. As primeiras produções de cunho regional preocupavam-se, sobretudo, em narrar os detalhes das batalhas e os efeitos dos principais líderes. 2. De forma geral, os estudos clássicos e atuais consideram o meio social como um dos elementos importantes da análise do indivíduo, a miséria da produção, bem como as características físicas e ambientais da região. 3. A interpretação sobre o sertão brasileiro nas obras do século XXI assenta-se nos valores religiosos dos sertanejos que os tornariam sujeitos passivos diante da ação dos cangaceiros e coronéis. É correto afirmar que. Então, nós temos aqui a opção A, que apenas uma está correta. Letra B, apenas a terceira está correta. Letra C, apenas a 1 e a 2 está correta. Letra D, é apenas 2 e 3 está correta. E letra E, que está correta 1, 2 e 3. Então, nós vamos agora debater qual é que está correta. De acordo com a literatura popular do cordel, o que é que ela vai tratar falando sobre o efeito do cinema, a abordagem dos fenômenos do Nordeste. Então, vamos lá. As primeiras produções de cunho regional preocupavam-se, sobretudo, em narrar os detalhes das batalhas e os efeitos dos principais líderes. Correto? Efeito disso tinha Lampião e outros coronéis, outros soldados que eram colocados nesse cinema mostrando esses líderes que dominavam o Nordeste nesta época do Brasil. Vamos à segunda. A segunda é, de forma geral, estudos clássicos e atuais consideram o meio social como um dos elementos importantes da análise do indivíduo, a miséria da população, bem como as características físicas, ambientais e regionais. Ou 3. A interpretação sobre o sertão brasileiro nas obras do século XIX e XXI assenta-se nos valores religiosos dos sertanejos que se tornariam sujeitos passivos diante da ação dos cangaceiros e dos coronéis. Quais são dessas perguntas que estão corretas? Só a número 1 está correta? Sim, então a letra A é correta. Mas existe mais outra nesta visão aqui que foi colocada pela pergunta que está correta? Existe. Então qual é? É a letra, é o 2 ou 3? Vamos ver. Só a 3 está correta. Aí você acha que a interpretação sobre o sertão brasileiro nas obras do século XXI assentam-se nos valores religiosos dos sertanejos? Ou a 2, que trata de forma geral, os estudiosos clássicos e atuais consideram o meio social como um dos elementos de importante análise devido à miséria da população, bem como as características físicas e intelectuais do sertanejo. Me diga aí. Então, a resposta correta é A, B, C ou D?
ou E? A resposta correta é a letra C. O porquê? Porque a letra C está abordando dois problemas que é comum para nós vermos e debatermos mais clara. Veja, a letra o número 1 está dizendo que as primeiras produções tratavam de cunho regional e preocupava-se, sobretudo, com a narrativa dos detalhes das batalhas e dos efeitos dos líderes. Correto. E a 2, de forma geral, os estudos clássicos e atuais consideram o meio social como um dos elementos importantes da análise do indivíduo e da miséria da população. Então, está tratando de dois problemas que os sertanejos e o Nordeste vivem. Então, a correta é a letra C, já que a D tem a 2 que está correta, mas a 3 que está errada. E a letra E tem 1, 2 e 3, sendo que 1 e 2 está correto, mas a terceira não está. E a letra A só tem uma que está correta, mas se tem duas, então não pode ser abordada. E a letra B só tem a 3 que está errada, então a correta é a letra C. Vamos tratar de outra questão no contexto de história. Então, pode ser abordado qualquer tema, independente de assuntos, mas está tratando do contexto histórico. As reformas religiosas são protestantes e católicas e interagem de tal modo que não se compreende as suas consequências se não levarmos em conta as relações que vão se verificando ao longo do século XVI. Nesse sentido, a reação protestante ativa e antecipa mudanças que a Igreja Católica já vinha considerando. Da mesma forma, nem todas as formas protestantes tiveram um sentido capitalista. Também a Reforma Católica não implicava um retorno à Idade Média. E, tanto católicos quanto protestantes reformistas perseguiam as bruxas e bruxos. O que quer? A gente está falando do contexto histórico. Então, tudo o que está sendo aqui é uma forma histórica de ser falado. Então, não saiu do termo do sujeito histórico, porque nós estamos contando a história de uma reforma católica e protestante, onde os dois têm um único objetivo: perseguir os bruxos e as bruxas. Então não está fora do contexto. Dizer, eu nunca vi isso, mas nós estamos trabalhando o sujeito histórico. O sujeito histórico está sendo trabalhado aqui. Então, vamos continuar a pergunta. O fenômeno mencionado no texto acima, conhecido como reformas religiosas, representou uma nova configuração no contexto político e religioso da Europa Ocidental no século XVI. Nesse sentido, considera-se que tais reformas religiosas tiveram quais ações? Então, nós temos da A letra E para destacar essas ações desse sujeito histórico. Então, vamos ver a letra A. A letra A tem: resultaram da relação de diferentes conflitos que remontam a questões teológicas, políticas, econômicas e ainda a posse da exploração do Novo Mundo. B. Representam um novo clima vivido pela Europa Ocidental no século XVI, constituindo-se em movimentos, circunstâncias que responderam os interesses particulares da burguesia. C. Inauguram um novo tempo na relação Estado e Igreja, ao estabelecer a separação entre política e religião, tanto no catolicismo quanto no protestantismo. D. Ocasionaram, no caso da Reforma Católica, um retrocesso político que se refletiu na reativação do Tribunal do Santo Ofício vinculado à Inquisição. Letra E. Promoveram maior liberdade de luta e de culto diretamente da coerência que se estabeleceu entre as duas correntes do cristianismo e das ideias humanistas. Veja, o que o texto está tratando
são várias coisas, mas em si a reforma católica religiosa na Idade Média, tanto quanto os protestantes reformistas, não está tratando de coisas banais, mas sim de um fato ocorrido. Então vamos eliminar as coisas erradas que vocês poderiam responder porque está falando aqui que tem alguma coisa no texto, mas que não tem nada a ver. Então vamos eliminar. Começar pela letra E. Promover uma maior liberdade de culto decorrente da concorrência que se estabeleceu entre as duas correntes. Não existe isso, porque quando teve a separação, todos tinham o direito de fazer o culto e ao tempo que fosse necessário. Então isso não existiu. Então a letra E já é errada. Letra D. Ocasionaram, no caso da Reforma Católica, um retrocesso político que se refletiu na reativação do Tribunal do Santo Ofício. Errado. Nós estamos falando na Reforma Protestante Católica, que interagiram de tal modo a compreender as suas consequências. E aqui está falando de quê? De uma reforma política, do retrocesso político. Então esta letra D está errada. Vamos para a letra C. Inauguraram um novo templo na relação do Estado e Igreja, ao estabelecer a relação e a separação entre a política e a religião. Outra questão errada. Por quê? Primeiro, a gente está falando de uma reforma e o Estado não se metia nesta forma de separação entre os protestantes e os católicos. Então essa questão está totalmente errada. Letra B. Representando um novo clima vivido na Europa Ocidental no século XVI, constituindo-se em movimentos, circunstâncias de responder aos interesses particulares da burguesia. Ou a letra A. Resultaram na relação de diferentes conflitos que remontam às questões teológicas e políticas, econômicas e ainda a posse e a exploração de um novo mundo. A resposta correta é qual? Letra A. Então deixa eu falar logo a letra B porque está errada. A letra B está falando no novo clima vivido na Europa e no século XVI. Tudo bem, mas constituído-se em quê? Em movimentos, circunstâncias que responderam nos interesses particulares da burguesia. Não teve nada de burguesia. Só a palavra burguesia no final diz que a resposta está toda errada, que não tem nada a ver com os interesses dessa nova reforma protestante. Já a letra A é a correta porque resultaram na relação de diferentes conflitos entre a Igreja Católica e a Protestante, que remontam às questões teológicas que é da Igreja, as políticas e econômicas e ainda a posse da exploração do novo mundo. Quer dizer, que eles poderiam abrir novos horizontes e ir para outros lugares que estavam valendo. Então a resposta correta é a letra A.